Zaio, você não vai falar do Rodrigo Silva, da polêmica? Pera aí, deixa eu achar aqui o comentário. Zaio, você não vai falar da polêmica do Rodrigo Silva e o André Valadão? Meus amigos, eu tenho recebido alguns recados a respeito disso e é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas já vou antecipar você que entre Rodrigo Silva, que a polêmica está envolvendo aí André Valadão, Rodrigo Silva, que o André foi o que começou, Rodrigo Silva, e você meteu também aí aquele lá que nós chamamos de Pinter Gospel, para tirar uma boquinha, o Eliseu Rodrigues. Dos três, meus amigos, já vou adiantar vocês, dos três eu fico com o Rodrigo Silva, um cara que faz um trabalho espetacular perto dos outros, cara. Não tem nem comparação. Ah, mas ele é da seita. É a seita. E a pergunta que eu faço, as demais são o quê? Só porque estão dentro de uma instituição, não é a mais antiga do Brasil? Ah, meus amigos, pra mim é tudo farinha do mesmo saco, essa é a verdade. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu comentário no decorrer do vídeo, se você concorda comigo ou discorda. Eu confesso que não iria comentar sobre esse assunto, mas eu sei que vocês gostam e muita gente pediu para nós dar o nosso pitaco aqui a respeito disso. Deixa o seu joinha que é importante. E se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição para não perder o nosso conteúdo. E bora pro vídeo de hoje. Na verdade, as igrejas, instituições religiosas, igrejas evangélicas no Brasil e fora do Brasil também nunca irão entrar em um acordo sobre doutrinas. Você precisa entender isso. Por quê? Porque cada uma prega a sua verdade e defende a sua verdade usando a própria Bíblia. E se divergem contraditoriamente o tempo todo, meus amigos. Resumindo, uma se acha melhor do que a outra. Uma se acha no direito de dizer que a verdadeira verdade absoluta sobre Deus, sobre céu, está com ela. E para quem acompanha o nosso canal, sabe que o porquê que eu digo que eu estou mais do lado entre os três aí, né, os dois, um neopentecostal, outro pentecostal, batista, que não sabemos mais o que virou. Eu fico com o Rodrigo Silva, porque o cara estuda, mostra, faz um trabalho diferenciado, com muito mais comprometimento com a verdade. Por mais que eu discorde de muita coisa dele, eu discordo. Eu não estou aqui defendendo o Rodrigo Silva, mas entre os dois eu fico com o Rodrigo Silva. Discordo de muita coisa a respeito do Rodrigo Silva, do que ele fala, defende, principalmente o contexto a qual ele está inserido, que é já começa, né, o meio evangélico, mas respeito muito mais o Rodrigo Silva do que os outros dois. Os outros dois para mim, são dois patifes do meio gospel. Um cantor que, infelizmente, deu no que deu, em outras palavras, a caminho de uma frustração, e o outro se acha o defensor da igreja, espelhado, cria, né, dentro da Assembleia de Deus, com aquela ideia do Silas Malafaia, defender a doutrina, defender a doutrina. E aí tudo para eles são heresias. É aquela ideia, aponta o dedo para todo mundo, mas não tira a trave do olho, e se julgam os herdeiros do céu. Mas para você que não sabe do que está acontecendo, o André Valadão, né, respondeu uma pergunta no seu Instagram e assegurou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Para quem fez teologia dentro do arminianismo, sabe que eles enfatizam isso. Eu estudei e aprendi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, biblicamente falando. Porém, não é bem assim as coisas. E o André Valadão respondeu, né, até afirmando, colocando a figura de Ellen, que é uma das figuras central, né, do Adventismo, explicando na sua pergunta até, ele disse o seguinte: olha só, vejamos apenas alguns ensinos heréticos do Adventismo. e do neopentecostalismo não, né? A teologia da prosperidade não é heresia. O cara não tem nem... Cara, eu pensei seriamente que não ia comentar sobre esse assunto, porque pra mim é patifaria pra todo lado. Mas ele respondeu a pergunta assim, ó: Ellen afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844.
Cara, não dá pra concordar com isso, mas enfim. Continuou apontando que Ellen afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Pois é, até agora não veio, né? O que Ellen afirmou que a Igreja Adventista é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. E o Rodrigo Silva, lógico, não ficou calado, né? Pegou e foi e respondeu. Olha só a resposta dele. Lamento a postura belicosa belicosa é fogo, velho, do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grande rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. Isso aqui deixou o André Valadão indignadinho, né? Ficou doido. A lista de citação e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja batista da Promessa, que além de descontextualizar, a autora menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História da Nossa Igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem o vínculo com a sede global. Que pena! Vai sair, espírito maligno! E aqui, meus amigos, tocou na ferida, na alma do André Valadão. E ele foi e respondeu. Em vez de ficar quieto, né, cara? Vergonha o cara não tem, maluco. Não sabe se colocar no lugar dele. Ele foi e respondeu. Mas encerrando aqui o que o pastor Rodrigo Silva escreveu, ele disse: apesar disso, continuo orando por ele como fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. E ainda ele, né, em outras palavras, meteu o dedo na ferida e passou a mão, né? Ó, eu sou teu amigo, cara, mas se liga, você também tem calcanhar de Aquiles. E o André Valadão, em vez de ficar quieto, meus amigos, ele vai lá e responde. Olha só a resposta do André, velho. Essa aqui daí foi a contra-resposta, né, que ele deu. Acredito nas pessoas sinceras e genuínas em sua busca por Jesus e sua palavra, e a ele deixo o meu respeito, e a elas deixo o meu respeito e pedido de perdão se de alguma forma as ofendi em minha resposta na caixa de pergunta. Pessoas que frequentam a ASD. Também lamento, daí quis cutucar, né, cara? Também lamento, Rodrigo Silva, seu ato mofador. Olha só, cara. Em relação a mim, a minha resposta referente à doutrina da ASD, qualquer teólogo sabe das heresias da ASD. Quanto você citar o meu pai, abre parênteses, baixo nível isso, fecha parênteses. Ele os respeita, mas não concorda. Isso procede até o dia de hoje. De fato, presido uma igreja que tem a Bíblia e a Bíblia somente. Só tem a Bíblia, né, meus amigos? Porque usar ela, dificilmente. Ele está até correto aqui. A igreja tem a Bíblia, mas não usa. Como fundamento da sua teologia, daí então respondi a pergunta e respondi de forma sucinta e verdadeira. A Rede Super de televisão, sobre a minha direção, recebeu seu programa Evidência. Aquele quis me dizer, tá dependendo de mim. Espírito maligno! É o tipo, cara, de canalha desse meio que se sente no direito, né? Quando tem um poder na mão, se sente no direito de expor. Eles não se contentam em se manter na humildade e querer ainda bater de frente, né, com o Rodrigo Silva. O seu programa Evidências, arqueologicamente, seu trabalho é muito bom. Aí reconheceu, né? Quanto ao que você escreveu sobre as 70 igrejas que saíram da Lagoinha Global, em minha gestão, isso nunca ocorreu. Sério que o cara ainda tá querendo dizer que não ocorreu, cara? Assim como me acusaste de pegar da internet dados verídicos, você sim o fez. Tivemos pela permissão de Deus poucas igrejas que já estavam prestes a seguir a sua independência. E isso eu prezo e respeito.
todas seguem em paz junto à Lagoinha Global. Não é isso, não é bem assim a história, tá, meus amigos? Não é. Pode ter certeza. Não carrego tom belicoso em meu ministério, mas cuido, protejo e preocupo com minhas ovelhas. Não compactuo com inverdades que dominam ou divergem da simplicidade da Bíblia e do relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Continuo lhe seguindo nas redes pelo seu belo trabalho arqueológico, mas de forma alguma recebendo realidades doutrinárias da ASD. Até porque ele vive dentro de uma outra seita, né, meus amigos? Amém! O cantor famosão André Valadão querendo, né, tirar casquinha da Adventista, que é uma igreja idônea, antiga, considerada seita, mas a Lagoinha também é outra e nova, que está virando um brejo em vez de continuar crescendo, se transformar num lagoão. Uma igreja literalmente descompromissada com algumas coisas mais rígidas, principalmente quando se trata de ministérios, ao ponto, né, de até ordenar a pastor o tal Guilherme de Pádua. E para você que tem curiosidade de saber mais sobre o Adventismo, eu deixo aqui uma dica para você. Pesquisem, procure ler sobre o Dia da Decepção. E aí você vai chegar a uma conclusão de quem realmente, que existe outra figura além da Heller. Antes. E pela forma que o André se comportou em tudo isso aí, até parece que a igreja dele é lá fundada, né? Lá há 2000 e poucos anos atrás, fundada por Cristo. Cara, é cada palhaçada, velho, que sinceramente... Vai sair, espírito maligno! E lembrando os dois que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele não disse, ó, a Lagoinha é minha ou a Adventista é minha. Ou essa aqui é seita, essa aqui não é. E se Jesus estivesse na Terra hoje e olhar a Lagoinha e dizer assim, isso aqui é uma igreja ou é uma loja? Sinceramente, olhar para a Adventista e dizer, isso aqui é uma empresa ou é uma igreja? Eu acredito que Jesus faria isso, cara. Amém! E olharia para o Eliseu Rodrigues e dizia, quem é você? Você tem certeza que você defende a igreja? É tipo mais ou menos por aí. Eu acredito, isso é o meu parecer, e de um eu tenho certeza, né? Não estão preocupados com salvação de alma, com libertação de vidas, pregar o evangelho. Um está preocupado em vender, usar o nome de Jesus como produto, e o outro também tira esse proveito em cima do tal conhecimento que também gera grana. No final são tudo farinha do mesmo saco e que vão para o mesmo lugar. E me admiro o Rodrigo Silva baixar o nível, cara, ao nível do André Valadão. Era de ignorar esse cara e deixar pra lá. Deu mais moral pro cara ainda. Porque é evidente entre os dois o analfabetismo de André Valadão. Então, por isso que eu digo, entre eles aí eu fico com o Rodrigo Silva. Porque tem um pouco mais de conhecimento, mas eu me admiro ele ter baixado o nível. Talvez pelo número de seguidores que o outro tem, de analfabetos funcionais que o André Valadão carrega nas suas redes sociais. E se eu fosse o Rodrigo Silva, eu teria perguntado como é que foi a saída do pai do André Valadão da Igreja Batista Nacional Brasileira. Por quê? Você já procurou saber por que surgiu a Lagoinha, a Igreja Batista Lagoinha? Vai dar uma pesquisada e depois me conta aí nos comentários. Amém! E como eu disse, não estou aqui defendendo o Rodrigo Silva. Mas tu tem que defender, Zay, tem que defender alguém. Então eu defendo a briga. É mais ou menos por aí. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve para receber as nossas notificações. Deixe seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E que venha mais tretas em 2024. E deixa um conselho para você. Entre todos eles aí, fique com o Rodrigo Silva, que ele é mais inteligente do que o André Valadão. Pode ter certeza disso.